contente e quero mudar. Eu passo... Senador Medeiros, quem que pediu? Senador Medeiros. É só para dizer ao senador Telmário, senador Braga Maggi, que a oposição foi eleita não para governar, não para dar rumo ao país. A oposição tem que fiscalizar e derrubar o governo, eventualmente, se não estiver bom. Esse é o papel da oposição. Quem tem que governar, quem foi eleito para isso, é o governo. E se tem senadores aqui que estão trabalhando contra a sociedade, cabe também ao senador Telmário representar no Conselho de Ética, como eu e o senador Randolfo fizemos no caso do senador Delcídio. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu queria, como Vossa Excelência deu para o senador Medeiros duas opções, eu queria também ter, fui citado. Pois não, senador. O senador Medeiros está confundindo alho com bugalho. Não é pela pessoa aqui fazer política contra a população e está visto toda hora que eu vou entrar na comissão de ética. A comissão de ética é quando tem falta de decoro ou coisa mais grave. Mas se preocupe não, que na comissão de ética todos aqueles que chegar com devida irregularidade serão punidos. Agora que a oposição está aqui para derrubar governo, me assustou, senador Medeiros. Aliás, inclusive o senhor é o relator do senador Delcídio, não custa lembrar, né? Muito obrigado. Bem, tenho ainda 4 minutos, eu quero ler o objeto do início da minha fala para mostrar que não só os parlamentares, mas a sociedade organizada, civil organizada e muitos articulistas falam aquilo que nós deveríamos falar todos os dias aqui. E no dia 23 de fevereiro, saiu no jornal O Estado de São Paulo um artigo do senhor José Pastore, que hoje é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo e membro da Academia Paulistana de Letras. E eu, então, quero reproduzir aqui no plenário, com a sua aquiescência, para os nossos telespectadores, as palavras, então, desse artigo, que o artigo é intitulado Como Sair da Crise. E ele começa assim: no mesmo dia que a presidenta Dilma Rousseff diz que enviará ao Congresso Nacional um projeto de reforma da Previdência Social, o seu ministro do Trabalho e Previdência Social, junto com os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dizem que não concordam com isso. E a presidenta aceita. Será que tudo não passa de uma mera encenação? Temos de ser realistas. É inevitável mudar as regras legais que criam despesas obrigatórias e insustentáveis. E aí vem as perguntas. Será que haverá e há recursos para manter indefinidamente um sistema previdenciário em que as pessoas vivem, em média, 75 anos e se aposentam com 55 anos? Será que haverá recursos para continuar com as aposentadorias precoces das mulheres, professores e aposentadorias dos trabalhadores rurais sem contribuição? Haverá recursos para sustentar o valor da aposentadoria dos funcionários públicos, que é 10 vezes maior do que dos empregados do setor público? Eu não estou perguntando se isso é justo ou injusto. Indago apenas se há recursos para isso. E a resposta é não. Os dados estão aí. O déficit da Previdência Social, pública e privada, chegam a 164 bilhões em 2015 e será muito maior daqui para frente. Já que estou fazendo perguntas a respeito da disponibilidade de recursos, adianto mais alguns que envolvem outros desequilíbrios criados por lei. Há recursos, será que haverá recursos para manter os filhos das famílias mais ricas nas universidades públicas gratuitamente? Haverá recursos para manter uma jornada de apenas 6 horas por dia para os bancários, 5 horas por dia para os jornalistas, 4 horas por dia para os advogados? Se, de um lado, não há recursos, deve-se dizer que nada disso é ilegal. São desequilíbrios criados e sustentados pelas leis vigentes. E é isso mesmo. Muitas das nossas leis são fontes de graves desigualdades sociais e isso se aplica a vários dispositivos constitucionais. No Contrato Social de 1762, Rousseau dizia, abre aspas, se me perguntarem como puderam os homens chegar a tanta desigualdade,
Eu não sei responder. Mas se me perguntarem como pode tamanha desigualdade ser legitimada, isso eu sei responder. A legitimação veio das convenções criadas pelos próprios homens, as leis. Afinal, o direito nada mais é do que o poder convencionado. Essa é a questão. No Brasil, os insiders, quer dizer, as corporações, conseguem aprovar leis que os protegem, criando uma vida infernal para o povo, o outsider. Criando, então, uma vida infernal para os outsiders. Quem analisa os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional vê a profusão de propostas que criam obrigações sem a contrapartida dos recursos. No fundo, são obrigações que, para serem cumpridas, oneram os preços dos bens e dos serviços. Em cima de tudo isso, o povo brasileiro elegeu um governo que agravou as distorções e implementou políticas econômicas equivocadas e criou mais despesas para a receita que é sedente, que está caindo. Vamos falar claro, para o país sair da crise é preciso fazer mudanças no atual quadro legal. Na Constituição de 1998, a palavra direito aparece 76 vezes. Dever 4 vezes. Produtividade 2 vezes. E eficiência apenas 1 vez. Como governar um país que tem 76 direitos, 4 deveres, 2 citações à produtividade e apenas 1 em eficiência? Não há escapatória. A saída da crise exigirá uma reavaliação dos sonhos criados pela nossa Constituição. E é uma tarefa difícil, que exigirá uma liderança confiável, o que não existe nesse momento, mas que pode emergir quando o medo e o pânico tomarem conta dos agentes econômicos, fazendo-os ver ser inevitável perder alguns anéis para conservar os dedos. A volta da confiança é essencial para o sucesso de uma concordata desse tipo. Certo dia, um discípulo perguntou a Confúcio, abre aspas, o que é importante para bem governar um país? Confúcio disse, que o governante tenha armamento, alimentos e confiança. E perguntou, então, o aluno, e se não puder dispor dos 3, do que deve abrir mão? Abra mão do armamento, em primeiro lugar. E se não puder dispor dos 2, abra mão do alimento, porque sem confiança, o povo, é impossível governar um país. Abra mão do alimento, porque sem confiança do povo, é impossível governar um país. É isso que eu tenho dito. Muito obrigado, presidente. Senador Blairo Maggi. Quem foi, por favor, senador Blairo Maggi, quem foi o autor desse artigo? Foi o professor José Pastore, que é professor da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade. Ele é muito conhecido, muito respeitado, muito apreciado e foi muito lúcido. Eu não digo em todas as colocações, que eu não li detidamente. Mas eu reproduzi aqui o que efetivamente ele escreveu no jornal. O que eu acho é que o tempo do verbo, ele pergunta muito, haverá. Eu acho que o senhor... Já não teve. Eu acho que o tempo do verbo poderia mudar para a. Muito obrigado, caro ministro. Eu quero cumprimentar aqui a presença dos nossos vereadores lá de Mato Grosso, o Adson Lima e o Luciano Demasi, que são lá de Aripuanã, estão aqui prestigiando nesse momento de sessão do Senado. Sejam bem-vindos, um abraço a vocês e a todos os nossos amigos lá de Novo Aripuanã. Senador Ivo Cassol, quer fazer um... Eu quero lhe parabenizar pelo discurso
que Vossa Excelência leva hoje para todo o nosso povo brasileiro, especialmente o senhor que tem uma visão de grandeza não só estadual, mas nacional, também internacional, pelo seu conhecimento e vivência. E nesse passo, eu sempre digo o seguinte: se um governo municipal, ou estadual, ou federal, ou mesmo a empresa, perder a credibilidade, perder a confiança, é dificilmente se levantar. Pode até não ter dinheiro, mas se tiver a confiança e a credibilidade, com certeza um povo acaba movimentando montanhas. E hoje nós enfrentamos do governo federal a falta de recurso, como aconteceu no ano passado. Vossa Excelência esteve junto em várias audiências com o ministro Joaquim Levy, quando vinha com propostas novas, mas não se pagava as contas passadas. E, infelizmente, isso acabou dando um déficit na sociedade, e a boa parte da crise foi por falta, na verdade, de eficiência de algum desses ministros que fazia parte do governo. E a preocupação é muito grande. Mas a grande vantagem de Vossa Excelência e de todo o povo brasileiro é que, acima de tudo, é um povo guerreiro. Quando eu falo guerreiro, é lutador para poder vencer essas dificuldades que tem pela frente. E, ao mesmo tempo, com certeza, e a Vossa Excelência, quando entangou aí pelo professor, falou as obrigações e deveres que todo mundo tem. Uma empresa, numa época de crise, diminui o quadro. E qualquer empresa, comércio, diminui o quadro. E, infelizmente, nós estamos com os nossos órgãos públicos, tanto municipal, como estadual, como federal, em muitos locais inchado. Isso tem um custo. E eu quero lembrar que quem acaba pagando os custos é a própria sociedade. E isso tem dificultado muito. Eu não sou contra, eu estou a favor, porque precisa ter um quadro, mas, ao mesmo tempo, é como Vossa Excelência falou agora há pouco. Enquanto uns querem contrato de 6 horas, outros querem contrato de 4 horas. Para diminuir a parte. Enquanto muitos querem manter o salário ou aumentar o salário e diminuir as horas trabalhadas. Nós temos que fazer o inverso. Em época de crise, nós temos que automaticamente aumentar o trabalho para poder superar a crise. Então, parabéns pelo discurso. Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Eu estava aqui lembrando, enquanto Vossa Excelência falava, que eu fiz uma citação de Confúcio, né? Mas meu pai não era nenhum pensador, nenhum Confúcio, mas era um homem trabalhador e que sabia dos compromissos. E lembro-me muito bem, quando criança, nós íamos de manhã, no domingo, na missa, e terminada a missa, eu queria voltar para casa logo para ir para o campinho de futebol, para o rio tomar banho, e meu pai ficava na porta da igreja, conversando com um, conversando com outro, senador Alvarez. E eu ali ficava irritado com aquele negócio, porque meu pai não ia embora. E eu só vim descobrir, bem mais na frente, que o que meu pai fazia ali na porta da igreja, conversando com os amigos dele, era prestando conta do que ele fazia no dia a dia, porque ele tomava dinheiro emprestado. Ele não tinha, ele tomava dinheiro emprestado dos outros agricultores para ele tocar o negócio dele. Então, ele tinha transparência porque ele dizia o que ele estava fazendo. E ele sempre dizia o seguinte: olha, meu filho, é preferível você estar duro sem dinheiro no bolso, mas ter crédito. Porque com dinheiro no bolso sem crédito você não vai a lugar nenhum. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o governo precisa de credibilidade. E essa credibilidade, ela vai vir pelo embate político que a gente vai ter que fazer nessa casa. Não tenho dúvida nenhuma, não é pela rua, não é pela confusão que nós vamos resolver os problemas. Vamos resolver aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.